Olá pessoal, no último vídeo eu falei para vocês sobre o algoritmo principal para resolução de fluxo de potência, que é o algoritmo, o método de Newton-Raphson. É um método iterativo para se achar solução de problemas não lineares. Tendo em vista que também explorei os objetivos principais de um fluxo de potência. Então, a partir da especificação de um ponto operativo da rede, nós queremos determinar, calcular as variáveis que definem o estado operativo da mesma. Então, se a gente especifica para uma certa barra de carga a potência ativa P e a potência reativa Q, a gente pode calcular para a mesma a magnitude e ângulo da tensão para essa barra. De uma forma geral, é como se a gente tivesse uma fotografia da condição operativa em regime permanente da rede elétrica e a gente pudesse calcular as variáveis que definem o estado operativo da mesma, ou seja, as magnitudes e ângulos de todas as tensões em todos os barramentos da rede. A partir de V e de θ, nós podemos calcular outras variáveis funcionais, ou seja, outras grandezas elétricas que podem ser calculadas em função de V e de θ, como P, potência ativa, Q, potência reativa, PKM, fluxo de potência passante numa linha KM, fluxo ativo, né? E outras grandezas também, tá? Neste vídeo específico, eu quero falar para vocês sobre aspectos de implementação computacional. Então, se você nunca implementou um fluxo de potência e tem essa curiosidade, a partir de 6 passos principais eu vou mostrar para vocês como fazer a implementação em MATLAB de um fluxo de potência, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa para definir, para começar a implementação computacional do fluxo de potência, é você definir em qual sistema teste que você vai efetuar os seus cálculos, as suas simulações computacionais, tá? Eu indico esses dois sites, tá? Onde vocês podem ter acesso aos principais sistemas teste, principalmente utilizados pelo I3S. Tá? Então, esse sistema de 14 barras, de 30 barras e de 118 barras são um dos sistemas mais utilizados na literatura para se testar algoritmos em sistemas de potência. Então, geralmente, a gente pega o sistema de 14 barras, de 30 barras, para a gente testar os nossos fluxos quando a gente usa e implementa. Então, por exemplo, o sistema de 14 barras, se eu quiser ter acesso aos dados do mesmo, basta você clicar aqui, tá? E nessa página, vocês vão ter acesso ao diagrama original do mesmo, vocês podem salvar essa imagem, tá? E aqui, vocês vão ter acesso a todos os dados das 14 barras que compõem aquele sistema, tá? Então, você tem o tipo de barra, se ela é barra Vθ, se ela é barra PV ou se ela é barra PQ. Você tem a entrada de dados, o chute inicial de tensão, de ângulo, de potência ativa demandada, potência reativa demandada, as potências ativa e reativa geradas em cada barramento, tá? E o quanto você pode gerar de reativos nas barras PVs, tá? Qual que é o limite mínimo e máximo de geração de reativos. Isso daqui seriam os dados de barra de cada uma das 14 barras. E os dados de linha, tá? Os dados de linha me fornecem a topologia do sistema. Então, a barra 1 é conectada à barra 2, a barra 1 é conectada à barra 5, a barra 2 é conectada à barra 3, e essas barras são conectadas através de linhas de transmissão que têm parâmetros de resistência, reatância, susceptância shunt. Bom, mas 2 barras podem ser conectadas também através de transformadores e não de linhas de transmissão. Nesse caso, quando você tem uma barra 4 a uma barra 7 conectada através de um transformador, é importante você informar a reatância desse transformador e o TAP do mesmo, tá? Então, aqui estão todos os dados que você precisa para você efetuar um cálculo de fluxo de potência no sistema de 14 barras. Não é diferente se você precisar fazer os cálculos no sistema de 30 barras. No sistema de 30 barras,
você pode também acessar da mesma forma e ter acesso aos dados do mesmo, dados de barra e de linha, e também ao diagrama unifilar do mesmo. Note que esses sistemas são sistemas de transmissão malhados, eles não são radiais, tá? Então, sistemas malhados são sistemas de transmissão. Esses daqui são os mais utilizados se você quiser testar a sua metodologia em métodos monofásicos, e para você testar suas metodologias em sistemas de transmissão. E para sistema de distribuição, você não vai encontrar os dados aqui nesse site, por isso eu indico esse outro site aqui, que é do I3S, tá? Basta você digitar no Google I3S Test Feeders, tá? Ou seja, alimentadores teste. Esses alimentadores de distribuição, vocês vão ter aqui os dados para 4 barras, 13 barras, 34, 37 e 123. São os principais sistemas desequilibrados, trifásicos e com neutro que a gente tem na literatura, tá? Hoje a gente vai focar nos sistemas de transmissão para a gente aplicar aquele método de Newton-Raphson que a gente viu no último vídeo, ok? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, antes da gente ir para o MATLAB, tá? É o programinha desenvolvido pelo CEPEL, o AnaRede, tá? Eu acredito que todos vocês já tenham um prévio conhecimento aí do AnaRede, mas eu vou mostrar rapidamente algumas funcionalidades básicas desse programa, tá? Então, se vocês quiserem carregar um caso, tá? Basta vir aqui, caso, carregar, e a gente pode escolher o sistema teste que a gente vai trabalhar. Por exemplo, de 14 barras, ou de 30, igual eu mostrei para vocês, ou de 118, tá? Eu vou escolher o sistema de 14 barras. Uma vez que a gente carrega esse sistema, percebam que a leitura do arquivo foi efetuada com sucesso, pode fechar. E aqui vocês têm o diagrama unifilar, tá? O desenho do seu sistema de 14 barras, igual estava lá no site, tá? Então a gente consegue perceber que aqui tem um gerador nessa barra, na barra 1 tem um gerador, na barra 2 tem um gerador, os transformadores, tá? E se você clicar em cima de cada componente do seu sistema, você vai ver que você consegue ter acesso, por exemplo, à carga daquela barra, tá? Essa barra aqui que eu acabei de clicar nela, que é a barra 12, tá? Ela é uma barra do tipo PQ, ou seja, ela é uma barra de carga, tá? E ela consome da rede 6,1 MW e 1,6 MVA reativo, tá? Bom, uma coisa que dá para fazer aqui no AnaRede é o que? Efetuar o cálculo do fluxo de potência. E ele calcula via Newton-Raphson, tá? Então basta você vir aqui e executar o fluxo de potência. Você vai ver que ele te dá um relatório, tá? E você vai perceber que ele gasta apenas 2 iterações, tá? É isso mesmo, gente. O fluxo de potência, quando ele é bem implementado, ele gasta de 1 a 3, no máximo 5 iterações, tá? Dependendo dos ajustes que você faz em cima dele, dependendo se ele tem ou não controle de tensão, ele converge em poucas iterações, uma característica do método, igual a gente já tinha discutido, tá? Então, uma vez que ele converge, você consegue ver os dados, tá, de tensão em cima de cada barramento, tá? Você consegue analisar que o caso é convergente, ele convergiu, tá? E também você consegue fazer um tipo de análise aqui com o AnaRede. Por exemplo, se a gente simular uma contingência nessa barra, tá? Ou seja, como se essa barra, como se essa linha aqui saísse do sistema, tá? A gente consegue fazer esse tipo de cálculo também no AnaRede. Então vamos supor, tá, que por algum motivo, tá, essa linha tenha ido ao chão, essa linha tenha sido desativada. Qual que é o impacto nas tensões do sistema? Dá para efetivar esse cálculo aqui, tá? Vocês podem perceber que as tensões do sistema elas mudam quando você tem uma situação de contingência, tá? Eu vou fazer uma outra aqui só para a gente ver. Ó, percebam que a tensão antes nessa barra é 1,019,
efetuei o cálculo do fluxo de potência e a tensão caiu. Foi para 1.006, tá? E aqui está achurado esse limite, que provavelmente o limite de reativo foi violado para essa barra, tá? Chegou no limite dela de geração de reativo. Então a gente consegue fazer esse tipo de análise com o AnaRede, ou seja, cálculos de fluxo de potência. Percebam que em todos os casos aqui que eu rodei até então, o que a gente fez? A gente analisou as tensões, tá? E os ângulos em cada uma das barras. São essas as variáveis de estado operativo do meu sistema, tá? Eu vou conectar essas barras novamente aqui. E vou rodar meu fluxo de potência de novo. Pronto. Voltei para a situação base, para o caso base, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer utilizando o AnaRede é fazer outros tipos de análise, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui agora, mas a gente pode rodar vários fluxos de potência, tá? Através do fluxo de potência continuado. E a gente pode aumentar a carga do sistema progressivamente para analisar o que acontece com a tensão em cada barra, tá? Eu vou aumentar a carga do sistema, todas as potências ativas e potências reativas demandadas de todas as barras, eu vou aumentá-las de 1 em 1%, tá? Para ver o decaimento da tensão. Então a gente consegue fazer esse tipo de análise com o AnaRede também, tá? Como que eu faço para ver os gráficos? Basta você vir aqui em Plot CPO. Ele vai abrir uma janelinha para a gente. E você vai vir aqui em Abrir. E você vai selecionar essa curva PV que ele gerou. A curva PV que ele gerou, espera um pouquinho para ele abrir, ela informa para cada barramento o que acontece com a tensão. Geralmente a gente começa com tensões por volta de 1 PU, né? O que acontece se eu for aumentando o carregamento do meu sistema, tá? Se eu for aumentando o carregamento do meu sistema, o que acontece com a tensão? A tensão vai caindo progressivamente, tá? Então essa análise aqui é chamada de fluxo de potência continuado e a gente consegue obter, tá? O que acontece com o aumento da carga, o que acontece lá com a tensão em cada um dos barramentos, tá? Então, na barra 14, por exemplo, a gente tem um outro tipo de decaimento. Na barra 13, um outro tipo de decaimento. Se você quiser plotar várias barras juntas, você pode ir agrupando elas, tá? Você pode perceber que tem barra que consegue chegar a níveis de tensão mais baixos, tá? Por exemplo, essa barra 14, ela chega próximo de 0,7 PU, tá? Enfim, esse tipo de análise dá para ser feita com o AnaRede. E agora, se eu não tivesse o AnaRede, como que eu faria para implementar isso daqui na prática, para implementar o meu fluxo de potência? É isso que eu quero passar para vocês com esse vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai, quando a gente vai começar a implementar um código no MATLAB, tá? Geralmente a gente dá um CLC para limpar toda a sua janela, tá? Do seu command window. Format short, eu gosto, na hora que eu vou imprimir as minhas variáveis, que elas estejam até 4 casas decimais no máximo, tá? Se eu quiser com 8 casas decimais, basta você colocar format long, tá? E se você quiser com 2 casas decimais apenas, coloque format bank, tá? Vou colocar aqui format short. Se você quiser calcular o tempo de computação gasto no seu algoritmo, na sua implementação computacional, basta você colocar tick e lá no final do código você colocar um toque, tick-toque. Então no final ele fala quanto tempo você gastou para executar aquele código, tá? Eu gosto de fazer isso. Depois você coloca um clear all para você limpar todas as variáveis que você tenha salvo no seu MATLAB anteriormente a esse programa, a execução desse programa.
E aqui a gente começa informando os dados da rede elétrica que você tem. Tá? Então, isso daqui é a base, então não conta nem como um passo para a implementação, porque os dados da rede você tem que arrancar de algum lugar. Se você não estiver criando sua própria rede para fazer um exercício teórico que você queira criar. Tá? Mas, a princípio, a gente vai utilizar esse sistema de 14 barras, que é um dos mais utilizados para a gente testar o fluxo de potência. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é montar uma matriz de dados de barra, tá? E outra matriz de dados de linha. Tá? Tem gente que chama essa matriz de DLIN, tem gente que chama essa matriz de DBus. Tá? Enfim, o nome que você vai dar aqui é menos importante. O que importa é o que vai estar dentro dessa matriz que informa os dados de barra. Tá? Então, para cada uma das suas barras, 1, 2, 3 até 14, você vai informar o seu chute inicial de tensão. Geralmente a gente começa com 1 PU, fase 0. Tá? Quanto que eu vou ter de potência gerada nessas barras? Então, eu tirei lá daquele site. Tá? Se vocês notarem, são os mesmos dados que estão lá naquele site. Então, de potência gerada na barra 1, eu tenho isso daqui. De potência gerada na barra 2, eu tenho isso daqui. E para as outras, eu não gero nada de potência ativa. Potência reativa, todas informadas, geradas. Tá? E aqui esse PL é o P-load e o Q-load, ou seja, o P ativo de carga e a potência reativa de carga. Então, a gente tem para cada uma das barras o que elas estão demandando de potência do sistema. Por exemplo, essa barra 2 ela demanda 21,7 MW do sistema, 12,7 MVA reativo de potência reativa. Tá? O tipo dessas barras é importante mencionar. O tipo, basicamente, você vai informar no seu código e definir o que é cada tipo. Tá? Aqui eu vou definir como tipo 2 a barra VTETA. Como tipo 1, a barra PV. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 geradores no meu sistema. Tá? Então, eu tenho 5 barras que seriam PV e eu escolho uma delas para virar barra VTETA. Então, eu tenho uma VTETA e 4 PVs. O restante é tudo barra de carga, tá? Que eu informei aqui como tipo 0. Então, tipo 0 vai estar associado às barras PQs. Limite de potência reativa gerada nas barras PVs, né? A gente tem que informar também e está de acordo com os dados que estavam lá no site. Tá? Dados de linha, esses dados também são importantes. Ou seja, você precisa informar de onde que está saindo sua linha e para onde você está indo. Tá? Então, da barra 1 para a barra 2, existe uma linha conectando essas duas barras com resistência em porcentagem, nesse caso, de 1,938, reatância 5,917 e com uma susceptância shunt de 5,28. Tá? Percebam que aqui eu coloquei um tipo. Se o tipo for 1, significa que é uma linha de transmissão. Se o tipo for 2, significa que não é uma linha de transmissão, que na verdade a barra 4 e a barra 7 estão sendo conectadas através de um transformador com resistência especificada, com TAP definido também, e com isso a gente consegue definir aí as linhas e os transformadores que a gente tem no nosso sistema, tá? Com esses dados de entrada. Bom, uma vez que eu tenho esses dados de entrada, tá, você quer analisar esse sistema. Tá? Então, agora, a partir de 6 passos, gente, eu vou ensinar para vocês como fazer um fluxo de potência, uma implementação computacional desse fluxo de potência através de Newton-Raphson. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Bom, eu separei aqui os passos para a gente ir fazendo juntos. Tá? Então, o primeiro passo é a leitura dos dados. Então, todos os dados que você colocou nessa tabela, tá, você tem que ajustar os mesmos. Para quê? Para estar em PU, da conformidade com a sua análise. Tá? Esses ângulos vão ser tratados em radianos ou em graus. Isso tudo você tem que setar na leitura dos seus dados. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler os dados de linha, tá, dessa segunda matriz aqui. Então, ó,
Nessa matriz que eu defini dados de rede, a primeira coluna, ela vai ser o quê? De onde partem as linhas de transmissão ou os transformadores. A segunda coluna vai ser para onde, né, a gente está indo a partir dessa barra aqui. Então, da barra 1 para a barra 2. Tá? Então, comumente a gente chama essas barras de barra D e barra para. Né? Então, para armazenar esses dados aí, então as barras D são a primeira coluna dessa matriz. As barras para a segunda coluna dessa matriz. A resistência, perceba que eu coloquei essa resistência aqui em porcentagem. A gente precisa colocar ela em PU, tá? Então basta você, nesse caso aqui, dividir por 100, que a gente vai para PU, tá? Então a resistência em PU, na verdade, é 1.938 dividido por 100, tá? Porque aqui eu entrei com os dados em porcentagem. Ou seja, eu estou colocando tudo em PU na minha leitura de dados. A é basicamente o meu TAP dos meus transformadores. Tá? Então, dados de rede, coluna 5. Aqui eu leio os TAPs dos transformadores. Quando houverem, obviamente que aqui não é um TAP. Não tem TAP aqui porque não tem um transformador nessa linha aqui. Tá? Então, os TAPs são associados aos transformadores quando eles existem. Por exemplo, da barra 4 para 7 tem um transformador, da 4 para 9 tem um transformador, da 5 para 6 tem outro transformador e assim por diante. Enfim, aqui a gente está lendo os dados. Tá? Susceptância shunt, se a gente for considerar um modelo π de uma linha, a gente pega a susceptância shunt e divide por 2, para a gente colocar em ambas as extremidades da linha de transmissão. Então, por isso que está dividido por 200, porque ela foi dada em porcentagem, então divide por 100 e divide por 2, porque eu estou dividindo aquela susceptância shunt e colocando nas extremidades da linha de transmissão. Tá? E aqui, como eu disse para vocês, a última coluna eu estou definindo. Se for 1, significa que é uma linha de transmissão. Se for 2, é um transformador. Se for 3, é um transformador defasador. Dados de barra. Os dados de barra a gente vai agir da mesma forma. Então, os dados de barra a gente vai ler. A primeira coluna são as barras. 1, 2, 3, 4, 5 até 14. A segunda coluna indica o chute inicial de tensão que você vai dar. A terceira coluna, os ângulos. Tá? E aqui é importante falar se você vai colocar o ângulo em radianos ou se você vai colocar os ângulos em graus. Tá? Aqui, obviamente, que eu estou transformando. Se eu tivesse colocado 10 graus aqui, eu estou transformando para radianos. Então, é importante multiplicar por π e dividir por 180 para a gente trabalhar em radianos no fluxo de potência. Tá? Potência gerada. Tá? A potência gerada é 232,4 na barra 1 megawatt. Então, eu vou dividir essa quantidade de megawatt pela potência base, que nesse caso é 100 megawatt. Tá? Então, aqui eu estou dividindo por 100 para trabalhar com as potências em PU. Tá? Então, eu estou dividindo aqui esse 100 da potência ativa, reativa, gerada e de carga por 100, porque é a potência base do meu sistema, 100 megawatt. Por que eu estou fazendo isso? Para trabalhar com as potências todas em PU. Tá? Os dados, o tipo de barra do meu sistema. Então, tipo 0, como eu falei para vocês, vai ser as barras PQ. Tá? Se eu tiver aqui como tipo de barra 0, é barra PQ. Tipo de barra vai ser 1, é barra PV. Tipo de barra 2, barra Vθ. Então, com isso daqui, a gente consegue ler os dados de barra. Tá? O Q mínimo e o Q máximo são as duas últimas colunas que a gente tem dos dados de barra. Tá? E com isso a gente consegue acabar aí a nossa leitura. Então, o primeiro passo foi efetuado. O primeiro passo que a gente faz, então, para executar o fluxo de potência, para a gente implementar isso daí, é a leitura dos dados. Segunda parte. A segunda parte, pessoal, é a montagem da matriz Y barra. Como que eu monto a matriz Y barra? Tá? Primeira coisa que você precisa definir,
tá? É quanto que vale as admitâncias shunt do seu sistema. Então, se você definiu lá na sua matriz de dados, dados de linha, tá? A sua resistência, a sua reatância, como que eu defino as minhas admitâncias shunt, tá? Se eu tenho a resistência que conecta a barra 1 para a barra 2, e se eu tenho a reatância, eu consigo fazer R mais JX, fazer o inverso disso daqui e ter o meu YKM, tá? Então eu tenho a admitância shunt de cada ramo, de cada trecho do meu sistema. Uma vez que eu tenho isso, eu consigo calcular o meu Y barra, tá? O algoritmo é um algoritmo simples de cálculo de Y barra, tá? Elementos fora da diagonal, tá? A gente vai reduzir, né? A gente vai fazer menos YKM, e nos elementos diagonais a gente vai somar YKM mais as susceptâncias shunt, tá? Com isso daqui a gente tem o nosso Y barra completo. Y barra, ele é contido, tá? Com valores complexos. YKM contém as condutâncias e susceptâncias de cada trecho KM das suas linhas. Então, gente, a partir da Y barra, a gente pode definir as matrizes de condutância G e a matriz de susceptância B, tá? Basicamente, a parte real da matriz Y barra vai ser G e a parte imaginária da Y barra vai ser a matriz de susceptância B, tá? Terceiro passo para você implementar o seu fluxo de potência. Uma vez que você definiu as suas matrizes de condutância e de susceptância, agora você vai comparar os valores especificados e calculados de potências. A partir dos seus dados de entrada, aqueles que você acabou de ler, você tem a potência gerada e a potência demandada em cada barra. Então, você tem como saber os valores especificados de P e de Q em cada barra, tá? Então, como que eu calculo a potência especificada em cada barra K, tá? Eu vou definir a partir de PG menos PL, ou seja, o quanto que eu gero em cada barra K menos o quanto que eu consumo em cada barra K. Perceba que eu estou calculando isso aqui para todas as minhas barras, tá? Sendo NB o número total de barras, ou seja, para as 14 barras eu vou definir o meu P especificado, tá? Uma vez que eu tenho P especificado, eu vou calcular as minhas potências ativas e reativas, tá? Em função das variáveis V e θ. Eu não acabei de chutar que V é igual a 1 PU para todas as barras e θ é igual a 0 para todas as barras? Então vamos calcular como seriam as potências ativas e reativas calculadas em função desse chute inicial que eu dei, tá? Basicamente, como que eu calculo o meu P calculado, né, em cada barra K? Ele vai ser VK vezes o somatório das barras M pertencentes a K, incluindo a barra K, de Vm vezes condutância vezes cosseno de θ km mais susceptância vezes seno de θ km. É justamente essa expressão que está sendo colocada aqui, tá, gente? Então, a gente vai calcular a potência ativa e a potência reativa a partir dos nossos chutes iniciais. A potência que eu calculei ao final aqui, ela vai ser muito próxima do P especificado? Se for, gente, que bom, seu chute inicial está muito assertivo e você conseguiu achar a resposta do seu fluxo de potência. Mas, em geral, tem como refinar essa resposta, e é por isso que a gente utiliza o fluxo de potência, via Newton-Raphson, tá? Então, o que a gente faz? A gente define ΔP e ΔQ, que são os mismatches, que são os resíduos de potência ativa e reativa especificamente. Então, você calcula a diferença entre o que você especificou, tá? Que é um valor duro, é uma constante, o P especificado, PG menos PL, e o que você calculou lá com seu chute inicial de V e de θ, tá? O que você calculou com seu chute está próximo do que você especificou? Então, seu ΔP vai ser muito próximo a zero. Legal, achou a resposta. Geralmente não é assim.
tá? Então você chuta um valor de V igual a 1 PU e θ igual a 0 para todas as barras, e você vê que tem uma discrepância entre o que você especificou e o que você está calculando, tá? Por isso que a gente entra no método de Newton-Raphson. Então aqui a gente tem ΔP e ΔQ. Legal, posso calcular isso daqui para todas as minhas NB barras, né? Todas as barras do meu sistema, para todas as 14 barras. Entretanto, percebam que eu falei no último vídeo que eu gravei sobre fluxo de potência, que a gente define P e Q, a gente especifica P e Q para as barras P e Q. Desculpa, para as barras PQ, ou seja, as barras de carga. Para a barra PV, eu só especifico o quê? Potência ativa. Eu não especifico potência reativa, tá? Então eu vou fazer o meu ΔQ igual a 0, tá? Ele não pertence ao sistema linear que a gente vai resolver por Newton-Raphson. E a barra Vθ, eu especifico V e θ para ela, tá? Eu não especifico nem o P e nem o Q. Então, eu já coloco aqui direto que o ΔP e o ΔQ dessa barra são iguais a 0, porque eles não vão ser calculados por fluxo de potência, tá? Pelo sistema linear que a gente vai definir para resolver via Newton-Raphson. Eu não calculo potência reativa pelo sistema de equações que a gente vai definir agora, o sistema linear de equações que a gente vai definir, tá? Então, vamos lá. Quem é o meu ΔY? Estou definindo aqui um vetorzão, tá? Que vai juntar os meus ΔP e os meus ΔQ, tá? Então, lembrando, gente, se eu der um chute muito bom, tá? De V e para θ em todas as barras, o meu P calculado vai estar muito próximo do meu P especificado, tá? Então, esse vetor aqui que eu estou armazenando ΔP e ΔQ, ele vai ter todos os valores de ΔY muito próximos a 0,0001, tá? Menos 0,000001, ou seja, valores muito pequenos, muito reduzidos. No contrário, né? O que vai acontecer? Você vai dar um chute inicial ruim, tá? 1 PU fase 0, e o seu P calculado não vai estar próximo do seu P especificado. Então, o que vai acontecer? O seu ΔP e o seu ΔQ vai estar com valores um pouquinho maiores, tá? O nosso intuito é reduzir ou minimizar o meu ΔP e o meu ΔQ, tá? Então, vamos dar continuidade aí para o que a gente faria, nosso outro passo, tá? Então, o nosso próximo passo seria tentar reduzir os valores, tá, de ΔP e de ΔQ. Como que eu faço essa redução? Tá? Através do processo iterativo de Newton-Raphson. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é que a gente vai entrar na iteração zero, igual eu mostrei lá no último slide que a gente abordou o fluxo de potência via Newton-Raphson. Então, iteração zero. Tá? A gente vai ter que definir aquelas submatrizes contendo as derivadas de P em relação a θ, de P em relação a V, de Q em relação a θ e de Q em relação a V. Tá? Sendo P, Q, V e θ potência ativa numa barra, potência reativa na barra, tensão nodal e ângulo associado àquela tensão. Então, vamos definir essas submatrizes H, N, M, L. Tá? Igual está lá no slide que eu mostrei para vocês na última videoaula. E uma tolerância que a gente vai adotar para resolver o fluxo de potência via Newton-Raphson. Tá? Então, enquanto a gente não deixar esses ΔP e ΔQ, tá, contidos aqui em ΔY, bem pequenininhos, eu não vou parar de efetuar cálculos iterativos. Tá? Então, esse while aqui resume isso que eu estou falando. Tá? Esse while é para a gente minimizar os valores de ΔP e de ΔQ. Ou seja, eu quero ir calculando V e θ de tal forma que a partir do momento que eu calcular o P calculado, ele chegue próximo do meu P especificado. Tá certo? Então, eu vou calcular V e θ e vou ir calculando iterativamente o meu P e Q calculado. Quando o meu P e Q calculado estiverem bem próximos, respectivamente, do P especificado e do Q especificado,
meu ΔP e meu ΔQ vão estar muito pequenos, tá? Abaixo dessa tolerância de 10 elevado a menos 5. Então, eu vou falar que meu fluxo de potência convergiu. E eu achei a resposta mais aproximada possível de V e de θ. Tá certo? Agora, como calcular esses V e θ iterativamente? É por isso que a gente entra no processo iterativo de Newton-Raphson. Tá? Então, a montagem da minha matriz jacobiana se dá dessa forma. Tá? Essas submatrizes, tá, gente? Essas expressões aqui estão todas no Monticelli. Tá? São derivadas parciais de potência ativa em relação a θ, derivadas parciais de potência ativa em relação a V, derivadas parciais de potência reativa em relação a θ, derivadas parciais de potência reativa em relação à magnitude de tensão em cada barra. Essas expressões são todas definidas lá no Monticelli. Então, por mais grandes que elas estejam aparecendo aqui, na verdade elas são muito fáceis de serem colocadas porque elas já são dadas para a gente, tá? Essas derivadas parciais. Então vamos lá. Para K de 1 até o número de barras, ou seja, a gente vai fazer para todas as barras isso daqui. A gente vai calcular o meu ΔP e o meu ΔQ. Lembrando que o ΔQ vai ser igual a 0 para as barras PV e o ΔP e o ΔQ para as barras Vθ vão ser iguais a 0. Tá? A gente vai lá e calcula o meu ΔY. Se o meu ΔY estiver alto, tá? A gente vai entrar no fluxo de potência via Newton-Raphson. Então, a gente calcula H, N, N, L, as submatrizes. Concordam que se eu quero retirar, tá, essas expressões aqui do cálculo de Q para as barras PV e do cálculo de P e Q para as barras Vθ lá da minha jacobiana, tá? Eu tenho que dar um jeito de arrancar elas, tá? Então aqui é o passo que a gente faz uma alteração na matriz jacobiana devido ao tipo de barra que a gente tem. Então, para as barras PV, tá? Se a minha barra for PV, a gente tem que o ΔQ em relação a ΔV, tá? As nossas submatrizes, os elementos da submatriz L, eles vão ser iguais a um valor muito alto, tá? Que a gente chama de big number. Então, a gente vai associar um big number para ele. Para que eu faço isso? Na hora que a gente tem um elemento muito grande, tá? Associado a essa matriz aqui diagonal de L, da submatriz L, a gente vai eliminar as equações referentes a ΔQ, ao cálculo de ΔQ lá no meu fluxo, tá certo? Então, ele é computacionalmente eliminado, tá? Outra forma que eu posso fazer isso é simplesmente não calcular, tá, a minha potência reativa para as barras PV e não calcular a minha potência ativa e minha potência reativa para as barras Vθ, tá? Mas computacionalmente essa forma de tratar a jacobiana é bastante utilizada, tá? Então a gente coloca esses big numbers basicamente para a gente eliminar as equações que a gente não quer tratar, que é basicamente a gente não quer calcular a potência reativa nas barras PVs e a potência ativa e reativa nas barras Vθ através de Newton-Raphson, tá? Então, dito isso, gente, a gente acabou de definir a matriz jacobiana. Temos a submatriz H, a submatriz M, a submatriz N e a submatriz L. Tá? Uma vez que você tem definido a sua jacobiana, o que você faz? Pega os seus valores armazenados de ΔY, que são ΔP e ΔQ, tá? E multiplica pelo inverso da jacobiana. O que você vai achar? Justamente o x, né, do seu problema, que são as suas variáveis, que são a magnitude e ângulo em cada barra do seu sistema, tá certo? Então, você inverte a jacobiana e multiplica por ΔP, ΔQ. Com isso, você tem os seus acréscimos, tá? Você tem os seus incrementos de Δθ e de ΔV. Δθ vai ser os primeiros elementos do seu ΔX.
tá? E os últimos elementos do seu ΔX vão ser os seus ΔV, tá certo? Que a gente define isso de acordo com os slides que eu mostrei para vocês na última videoaula. É ΔP, ΔQ e aqui Δθ, ΔV, tá certo? Então vamos atualizar. O novo valor de tensão vai ser o chute inicial que eu dei, mais esse ΔV que eu acabei de calcular através dessa jacobiana, da inversão da jacobiana. O meu novo valor de θ em todas as barras, isso daqui é um vetor, vai ser o θ do chute inicial que eu dei, mais um Δθ, mais esse incremento, tá certo? E agora, então, eu defini um novo valor de V e de θ para cada barra. Então, vamos calcular de novo as potências ativa e reativa em cada uma das barras do seu sistema. Então, vamos lá. Calcula Pcalc e Qcalc. Agora, você vai lá e compara de novo. O meu Pcalc está próximo agora do valor especificado? O que eu estou calculando com as minhas variáveis V e θ está próximo do valor especificado duro que eu informei lá em cima. Então, se esse ΔP e ΔQ tiver reduzido abaixo da tolerância de 10 a menos 5, eu posso parar o meu processo iterativo. Entretanto, se meu ΔP e meu ΔQ estiverem maiores do que a tolerância, eu vou para a próxima iteração. E a gente volta nesse while. Ou seja, se o meu ΔP e meu ΔQ, que estão contidos dentro de ΔY, estiverem acima da tolerância que eu especifiquei, então eu ainda tenho esse ΔP e ΔQ grande, tá? O que eu calculei não é o que não está próximo do que eu especifiquei. Dá para aproximar mais a resposta. Então a gente vai, forma o jacobiano de novo, forma a matriz jacobiana de novo. Defino H, N, N, L. Inverte a matriz jacobiana, multiplica por ΔY, acha ΔX. Atualiza V e θ. V vai ser o que eu tinha acabado de achar anteriormente, mais um ΔV. Θ vai ser o que eu tinha acabado de achar do θ anteriormente, mais um ΔT. Aí você calcula de novo. P calculado e Q calculado. Agora, provavelmente, esse P calculado vai estar muito próximo do que você especificou, tá? Por quê? Porque a gente está na segunda iteração já, certo? E geralmente o fluxo de potência converge aí umas 3 iterações se ele não tiver controle de tensão. Então, chegou aqui no final da resolução, a gente vai novamente avaliar. ΔY está pequeno, se tiver pequeno, abaixo da tolerância, acabou, convergiu o problema, tá? Qual que é a resposta? A resposta você já achou, então na verdade acabou o problema, tá? Você definiu V e θ em todas as barras, nesse estágio aqui, tá? Você definiu iterativamente quanto que vale a magnitude e o ângulo em cada barra do seu sistema. Mas dá para fazer mais algumas coisinhas, tá? Então vamos lá, dando continuidade, qual seria o próximo passo? Quinto passo seria o cálculo de fluxos passantes nas linhas PKM e QKM, tá? Ou seja, acabou o fluxo de potência, gente, acabou de resolver o método iterativo de Newton-Raphson, agora você calcula as outras variáveis, tá? Uma vez que você tem V e θ e a y barra do seu sistema, você calcula tudo, todo o resto, qualquer variável em função de V e de θ. Tá? Então, lá no Monticelli também tem essas expressões. Então, para J variando de 1 até o número total de linhas que você tem nesse sistema, você vai calcular quanto que vale o fluxo passante P de K para M, P de M para K, você pode calcular também, tá? Q de K para M, Q de M para K. Tem como você calcular se for uma linha de transmissão, se for um trafo em fase e se for um trafo defasador. Essas expressões estão todas lá no Monticelli, tá? Quero calcular as correntes injetadas em cada barra. Isso daqui vai ser importante para a nossa disciplina de integração energética e qualidade de energia. Como que eu calculo os Is injetados em cada barra, tá? Você acabou de calcular o seu V e θ. Então você define os fasores. VC vai ser o quê? Os fasores de tensão em cada barra do seu sistema. S vai ser a potência complexa, Pcalc mais J, Qcalc. Tá? Meu I injetado vai ser conjugado de S dividido por V.
tá certo? Porque S, potência complexa, é igual a V vezes conjugado de I, beleza? Então aqui eu consigo calcular quanto que vale a corrente injetada em cada barra. Finalizei o meu algoritmo. Dá um toque. Lembra lá em cima que eu tinha colocado TIC? Então, TIC, toque. Aqui ele vai te informar qual que é o tempo computacional que você gastou para fazer esses cálculos todos, tá? Com isso, você consegue comparar com o colega, né, se a sua implementação está mais rápida, está mais rápida ou mais lenta do que a dele, tá? Essa funçãozinha aqui, rad to deg, tá? Você pode transformar o seu θ, que você vai achar em radianos, para graus diretamente, tá? Coloquei aqui de curiosidade para vocês. E o último passo, gente, que é o sexto passo, é vocês trabalharem em cima do MATLAB para saída de dados, tá? Aí vocês utilizam o display, tá? E colocam o resultado do fluxo de potência de vocês, tá? Em cada barra, qual que é a tensão, qual que é o θ em ângulo, tá? Geralmente a gente não informa os ângulos em radianos, a gente informa os ângulos em graus, né? Informa aí o P injetado em cada barra, o Q injetado em cada barra, tá? Ou seja, potência líquida na barra 1, na 2, na 3 até a 14. Potência reativa, a mesma coisa. E também você pode informar qual que é o fluxo passante de uma barra para outra, tá? Informar os PKMs, QKM, PMK e QMK, tá certo? E o número de iterações que você gastou, porque você passou por um algoritmo iterativo. Então você gastou lá 1, 2, 3 iterações. É importante você falar quantas iterações você gastou, tá certo? Então com isso, gente, a gente implementa um fluxo de potência passo a passo, tá? Vou rodar para vocês. A gente roda ele e a resposta é essa daqui. Ele convergiu 3 iterações. Na hora que a gente coloca o TikTok, ó, a primeira coisa que ele informa pra gente é quantos segundos ele gastou para rodar, tá? Se rodar de novo, ele vai informar pra gente quantos segundos ele gasta aí para rodar o nosso fluxo de potência. Aqui a gente tem nossa tensão calculada em cada uma das barras, tá? Meu computador estava meio travado, agora que ele está calculando. Vou esperar um pouquinho. Pronto. Ele gasta aí 0,08 segundos para calcular meu fluxo de potência. Calculei. Deixa eu calcular de novo. Só para ter certeza. Ó, rodou. Ele é rápido e é assim mesmo, tá? Fluxo de potência que ficar demorando para rodar, se não rodar nessa velocidade aqui, ó. Olha que meu computador é 1.3, tá? Então assim, ele não tem um processador muito bom. E ele está indo rápido. Então, o fluxo de potência você tem que calcular nessa velocidade. Se ficar demorando muito, tá errado. Gastou 3 iterações, 0,16 segundos. Enfim, tem que fazer um estudo estatístico aqui, né? Então, aqui vai mais rápido, tem hora que vai mais lento. Depende de quantos programas estão abertos aqui também, né? Então, ele me informa qual que é a tensão em cada barra calculada, tá? Você pode ver que a tensão na barra 14 está 0,96 PU. Tá próximo aí do limite que é especificado aí pra gente, limite mínimo, né, que é 0,95. O θ, abertura angular de uma barra para outra, tá abaixo de 20 graus, ok? Potência em cada uma das barras está sendo informada e os PKMs e o PMK também. Uma dúvida que muita gente tem é: por que eu preciso calcular a potência de K para M e a potência de M para K? Se sua linha não tiver perdas, se sua linha não tiver capacitância shunt, susceptância shunt, você vai ver que as perdas serão mínimas nessa linha. Mas se você tiver susceptância shunt e tiver perdas numa linha, você pode medir através do somatório de PKM com PMK. Perceba, ó, que o que vai da barra 1 para 2 é 159 MW. O que vai de 2 para 1 na PMK é 1,154, né, 154,32. Ou seja, se você somar esses dois valores, você tem uma estimativa da perda nessa linha, tá? Então é interessante a gente verificar isso também no fluxo de potência. Ele permite que a gente faça esse tipo de
de aferição. A 7 para 9, por exemplo, ó, vai 28 megawatts e volta 28 megawatts. Ou seja, essa linha aqui, basicamente, ela não tem perda, tá? Então, tá bom. Uma outra coisa que a gente pode fazer é as análises que a gente fez lá na rede. Lembra que eu tinha arrancado, tinha suposto uma contingência, tá, de uma linha? Então, aqui a gente também pode fazer. Vamos desconectar a linha de 12 para 13. Tá? Então, essa linha aqui caiu, ela foi desativada, ela não está em operação. Tá? Então, você está com essa linha indisponível. Qual que é o resultado do fluxo de potência? O esperado é o que, gente? Que o sistema fique mais fraco. Tá? Então, a tensão desse sistema vai estar um pouco mais bagunçada do que isso daqui. Então, provavelmente a gente vai ver umas tensões bem menores. Tá? Vamos ver. Rodei o fluxo de potência. Não notei nenhuma queda drástica aqui, retirando essa linha. Vou arrancar outra. Arrancar essa daqui também. Então, 3 contingências. Rodamos aí o fluxo de potência e a gente pode perceber, por exemplo, que a barra 5, ó, ela tem 0,94 PU, ou seja, ela está abaixo de 0,95 PU, tá? Então, essa barra aqui, ela já está operando fora dos limites estabelecidos pela ANEEL, tá? Ou seja, dá para a gente fazer esse tipo de análise com o fluxo de potência, tá? Vou voltar aqui. Então, voltamos para o caso base. Outro tipo de análise que a gente pode fazer, lembra que a gente pegou lá na rede e a gente aumentou a carga do meu sistema e a gente verificou que a tensão vai caindo progressivamente? Eu também posso fazer esse tipo de análise aqui com o meu fluxo de potência que eu acabei de fazer aqui, tá? Então vamos lá. Quais são as barras de carga aqui? São as barras 4, 5, 7, tá? E as cargas estão sendo definidas através dessa tabela, tá? Eu posso multiplicar cada uma desses valores de carga por lambda, tá? E fazer esse lambda aí aumentando progressivamente de 1 em 1%. Ou simplesmente eu posso fazer o quê? Lá na minha leitura de dados, posso pegar todos os valores de potência ativa em todas as barras de carga, tá? E aumentar progressivamente por um valor lambda, tá certo? É o que eu vou fazer, que fica mais fácil. Então vamos lá. Para carga nominal, tá? Então se a carga em todas as barras fosse igual ao que está tabelado aqui, a resposta do meu fluxo de potência seria essa daqui que a gente acabou de ver. Opa, então lambda igual a 1. Então para carga nominal, lambda igual a 1, a gente tem um resultado do fluxo de potência que é esse daqui, tá certo? Então, a menor tensão que a gente pode notar é 0,9629. Vamos aumentar a carga. Então, todas as barras que tem carga, agora eu vou multiplicar por 2. Será que esse sistema aguenta aumentar essa carga, esse tanto? Tá? Vou aumentar a carga em 100% nesse caso. Vamos rodar. Aguenta. Ele roda com mais iterações, tá certo? Isso é uma característica do fluxo de potência. Agora, perceba que a barra 14 está em 0,89 PU. A tensão caiu muito, tá? Então, a gente consegue, através de aumentos sucessivos de carga, tá? A gente pode traçar aí um gráfico de lambda e ver, né? Ou seja, com o aumento de lambda, o que acontece com as tensões, tá? Você pode ver que as tensões vão caindo e o número de iteração vai aumentando no seu fluxo de potência, tá? Por quê? Porque o seu chute inicial está muito longe daquilo que você especificou, tá? Você pode perceber que aqui, ó, a tensão está em 0,7920. Se vocês notarem, quando eu fiz lá na rede fluxo de potência continuado, essa barra 14, ela conseguiu chegar a 0,7 PU, tá? Então a gente consegue aumentar um pouquinho mais ainda essa carga desse sistema, tá? Vou colocar 3,4. Ali, ó, a gente chegou próximo de 0,7 PU, tá? Essa é uma situação inoperável, né, gente? Provavelmente algum relé de proteção já atuou, tá? Mas é um estudo necessário para a gente analisar a condição de carga do sistema, tá? Eu posso aumentar a carga do meu sistema? Pode.
mas em geral a gente tenta trabalhar com valores excursionando pouco em relação ao nominal do sistema. Tá? Então, vamos aumentar 20%. Ainda o fluxo de potência converge 3 iterações. Temos o resultado de tensão adequado, acima de 0,95. Vou aumentar 40% da carga. O que a gente vai ter? A tensão na barra 14 foi para 0,93. Tá ruim, mas ainda está aceitável. A gente ainda está convergindo aí com 3 iterações. E é uma construção que a gente aumentou 40% da carga, tá? Enfim, mas a gente percebe que a gente pode aumentar mais, né? Que o sistema ainda consegue achar soluções factíveis, mesmo que seja 0,7 PU. Não é interessante, né? Trabalhar com esses níveis de tensão na prática, tá certo? Bom, gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que eu tenha ajudado para quem nunca fez um fluxo de potência ter base, tá? A primeira coisa que a gente faz, então, é informar os dados do sistema. Primeiro passo, leitura de dados. Coloque tudo em PU e leia todas as colunas e linhas do que você colocou aqui, tá? Segundo passo, montagem da Y-barra. Tira YKM dos elementos fora da diagonal, soma YKM nos elementos da diagonal. E a susceptância shunt. Define quem é a matriz de condutância e susceptância. Terceiro passo, compara os valores que você especificou lá nos seus dados de entrada, especificado, com os valores calculados em função de V e de θ do seu chute inicial, né? V 1 PU, θ 0 graus. Cálculo do resíduo de ΔP e de ΔQ. Calcula P especificado menos P calc. Se esse valor de ΔP e de ΔQ estiver muito pequeno, 0,00001, abaixo de uma tolerância de 10 a menos 5, 10 a menos 3, então, ok, para o seu fluxo de potência, mas geralmente não é esse caso. Vou rodar até aqui para a gente ver, ó. Se a gente perceber o ΔY com o meu chute inicial, a gente consegue perceber que ele tem os valores 0,18, 0,94, ou seja, são valores altos para resíduos. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e entra num processo iterativo, num quarto passo. O processo iterativo resolvia via Newton-Raphson. O processo de Newton-Raphson precisa definir derivadas parciais. Então, a gente define as submatrizes H, N, M, L, de acordo com o que estava no Monticelli. Expressões aqui, por maiores que sejam, são todas definidas. A gente já conhece essas derivadas. Tá? Calcula os ΔPs novamente. Tá? Definiu a jacobiana. A jacobiana é H, M, N, L. Definido pelas derivadas parciais de P em relação a θ e V. Derivadas parciais de Q em relação a θ e V. Calculo os meus incrementos de θ e de V, que é como? Δx é igual ao inverso da jacobiana vezes inverso de ΔY. Desculpa, vezes ΔY. Então, se você tem essas atualizações, basta você colocar. O meu V não vale 1, o meu θ não é 0 graus para todas as barras. Quanto que ele vale? Você definiu quanto que vale um ΔV e quanto que vale um Δθ. Então, você vai atualizar esses valores, tá? Então, não é tudo 1 PU e tudo fase 0, tá? Esses valores são calculáveis e calculados pelo seu fluxo. Então, vamos lá. Calcula de novo o seu P-calc, o seu Q-calc. Você vai perceber que nessa iteração, seu ΔY já diminuiu. Lembra que os valores de ΔY estavam 0,9, 0,1, agora eles estão 0,02, 0,03, ou seja, já diminuíram. Tá? Iterativamente isso vai minimizando mais. Ó, nessa iteração, os ΔY já estão quase que abaixo de 10 a menos 5. Tá? Na próxima ele já converge. Ali, ó, ΔY estão todos abaixo de 10 a menos 6. Tá? E aqui a gente acabou o fluxo de potência. Basicamente você tem quanto que vale o valor de V e de θ. Vamos procurar aqui eles. V já estão todos convergidos, ó. Os θs todos convergidos. Então, esse é o resultado. Então, em 4 passos você resolve o fluxo de potência, vamos falar.
O quinto passo é calcular as outras grandezas que você tem interesse. Você pode calcular PKM, QKM, PMK, QMK e as correntes injetadas em cada barra. Tá? O sexto passo é a saída de dados, que você vai trabalhar aí para deixar o seu programa mais apresentável possível. Tá? Com isso, gente, a gente tem o nosso fluxo de potência. Tá certo? Espero que com esse vídeo e com outro, né, que esse daqui complementa o outro que eu tinha mandado para vocês, vocês possam implementar um fluxo de potência de vocês que, por favor, convirja aí com, no máximo, 3 iterações para a condição nominal de carga. Tá certo?